Quero falar de um outro fato dessa quinta-feira. O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal na vaga que foi aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Lembro a vocês que o Igor Damasceno adiantou essa informação para a gente, lá atrás. Nós trouxemos isso em primeira mão aqui na Jovem Pan com as fontes do Igor Damasceno. E agora essa informação se confirma. Vamos então com a nossa Rani Veloso, que está acompanhando toda a repercussão dessa indicação, inclusive entre os evangélicos, um segmento que pode ser atendido também com a ida de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, se ele passar na sabatina do Senado. Conta pra gente, Rani, seja muito bem-vinda ao nosso 3 em 1. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro Cini, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, a indicação tão esperada aconteceu hoje, logo no início da tarde, oficialmente. Em uma edição extra do Diário Oficial da União, será oficializada essa indicação do presidente Lula pelo nome de Jorge Messias, o atual ministro advogado-geral da União, para o cargo deixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, agora ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar o mais alto tribunal do país aos 44 anos, é o mais novo indicado dessa nova leva de ministros. Por exemplo, Nunes Marques, quando indicado, ele tinha 48 anos e André Mendonça também, quando indicado, tinha 48 anos. Agora ele vai precisar ser aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vamos acompanhar tudo por lá, porque o presidente da CCJ, Otto Alencar, disse que não iria demorar a pautar depois da indicação do presidente Lula. Então ele não vai segurar essa indicação, que foi azeitada também ali por Lula nesse período que ele demorou para fazer essa indicação de Messias. Ele teve um encontro com Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, teve encontro com Rodrigo Pacheco, que era o favorito do Senado para essa indicação. Havia ameaça dos senadores de até não passar o nome de Jorge Messias, caso Pacheco não fosse indicado, mas a tendência é quebrar essas resistências, até porque Messias, que é evangélico, é um nome ali de confiança de Lula e já estava fazendo esse trabalho nesse período pré-indicação, conversando com senadores da direita para tentar quebrar essa resistência, inclusive nomes do Republicanos, como o senador Messias de Jesus, Damares Alves. Todos esses senadores, de acordo com fontes, conversaram com Jorge Messias nesse período. E a expectativa é exatamente essa, Evandro Cini, como você perguntou, quebrar a resistência entre o eleitorado evangélico. A gente lembra que quando André Mendonça foi indicado, Bolsonaro, na época presidente da República, disse que iria indicar um terrivelmente evangélico para um público que é ali seu eleitor cativo. E agora Lula, que tem essa diferença, essa rejeição entre os evangélicos, indica um evangélico para ocupar esse cargo tão importante. Lembrando que o presidente da República, no início da tarde de hoje, também fez uma publicação nas suas redes sociais dizendo que indica Jorge Messias na certeza de que ele continuar cumprindo o seu papel na defesa da Constituição e também do Estado Democrático de Direito. E quem publicou também nas suas redes sociais foi ele, o ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, mas já está, sim, conversando com senadores, esses senadores mais da direita, para tentar fazer com que o nome de Messias seja aprovado no Senado. E ele falou exatamente isso nas suas redes sociais. Parabenizou Jorge Messias pela indicação e também cumprimentou o presidente Lula. Disse que Jorge Messias cumpre todos os requisitos solicitados pelo cargo e que vai sim dialogar com os senadores. Então, portanto, já há indicação positiva, de acordo com uma fonte também no Supremo Tribunal Federal. Há algumas semanas trouxe essa informação de que André Mendonça de fato se reuniu com lideranças religiosas e também senadores da direita para tentar ver aí a possibilidade. E Davi Alcolumbre, que tinha levado um mapa de votação ao presidente Lula na tentativa de conseguir emplacar o nome de Pacheco, não conseguiu convencer, até porque o próprio presidente Lula
pelos seus próprios aliados, já havia falado. Jacques Wagner, por exemplo, líder do governo no Senado, já havia falado há cerca de 3 semanas também que o indicado seria Messias e que dificilmente Lula voltaria atrás dessa indicação. Então ele está mesmo com essa disponibilidade de enfrentar toda essa resistência no Senado, mas fazendo um aceno aos evangélicos, também contrariando um outro público que esperava a indicação de uma mulher, uma vez que a única ministra da Suprema Corte é Carmen Lúcia, que foi indicada em 2006 por Lula, e em 2023, quando Rosa Weber deixou o Supremo Tribunal Federal, o Lula indicou o ministro Flávio Dino. Na época, inclusive, o nome de Messias já era cotado, o Lula deixou para essa próxima cota e agora não indicou uma mulher, não indicou uma negra, mas indicou um evangélico, e a possibilidade é muito grande de Lula indicar uma mulher para a Advocacia Geral da União, e aí ficariam 11 ministras das 39 pastas atuais do governo. Os nomes cotados, Evandro Cini, até o momento são de Ana Elise Almeida, que é procuradora-geral da Fazenda. Também Isadora Cartacho de Arruda, que é secretária-geral de Contencioso. E Adriana Venturini, que é procuradora-geral federal. As 3 hoje ocupam postos no 2º escalão da AGU. Exatamente a pasta que Messias está à frente atualmente. Então a expectativa é que o nome de uma delas possa realmente compor esse primeiro escalão do governo Lula. Então vamos aguardar, Evandro Cini, como serão os próximos passos. Só lembrando que André Mendonça foi aprovado com 47 votos. Vamos ver se realmente Jorge Messias e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi reconduzido agora, ele também foi aprovado ali, olha, na margem, né, de erro. Então vamos ver como é que será essa votação de Jorge Messias. Volto com vocês. Muito obrigado, Rani Veloso. Ótimo trabalho para você em Brasília neste feriado. Agora 4h31. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Eu fico imaginando também, Fábio Piperno, que além dessa menção muito positiva que André Mendonça fez, a indicação de Jorge Messias nessa publicação nas redes sociais, que ele pense: vou atuar no Senado para que Jorge Messias não tome o mesmo banho-maria que ele tomou quando foi indicado por Jair Bolsonaro. Não é mesmo, seu Piperno? E curiosamente, pela mesma pessoa. Naquele momento era Davi Alcolumbre, pois é. A pedra no caminho, né? Davi Alcolumbre anda dando banhos-maria aí em alguns indicados, e pode ser que isso aconteça novamente, até porque Jorge Messias não era o nome apoiado por ele, Davi Alcolumbre, para essa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Havia uma preferência dele por Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e do Congresso Nacional. Fala, Piperno. Aliás, pedra não, foi um rochedo no caminho. Né? Um vulcão. Um vulcão, mas o fato é que é claro que esse trabalho que os indicados são obrigados a fazer, isso vai mudando muito com o tempo, e o corpo a corpo ele vai ficando mais explícito e se torna muito mais necessário. Certamente o Zé Maria já tem um monte de histórias a respeito disso. Eu me lembro, por exemplo, da indicação do então o juiz Luiz Fux, né? E o Fux, eu li na época algumas matérias, né, de quantas pessoas, e como foi o périplo feito por ele para buscar aceitação, para buscar anuência, votos mesmo, é quase que um trabalho lá de boca a boca ali, né? Então, é óbvio que o Messias certamente já fez pelo menos uma parte disso e tem apoios importantes como o do André Mendonça. A questão que mais inquieta, certamente, inclusive ao próprio governo, é saber como é que vai ficar a correlação de forças no Senado e se o fato de Rodrigo Pacheco ter sido preterido vai provocar algum tipo de abalo na relação do governo com uma parte do Senado que eventualmente se sinta desagradada. É sobre isso que a gente vai ter que acompanhar muito atentamente as cenas dos próximos capítulos. José, eu quero ouvir a tua avaliação, porque depois da indicação de Jorge Messias, eu já acompanhei alguns bastidores mostrando que havia, sim, algum tipo de, digamos, atrito na relação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, inclusive com o líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner, já de saída, justamente porque não foi Rodrigo Pacheco indicado, e que isso deixou um gostinho amargo ali para Davi Alcolumbre. O que se avalia, Zé?
Olha, primeiro é que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça agora, que marca a sabatina, né, o senador Otto Alencar, que sempre está ali aliado com o governo. Então, a tendência é de que seja rápida a sabatina. Esse ritmo da sabatina, ele não é exclusivamente do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É preciso que seja dado o sinal verde. Me disseram, naquela época do Mendonça, de que havia dificuldades de aprovação e que o Davi Alcolumbre atrasou exatamente em busca da maioria, a certeza da maioria, só aí ele deu o sinal verde. Foi a explicação que me deram lá exatamente por conta desse banho-maria, né? Desta vez, o presidente Lula estava demorando a assinar a indicação porque precisava exatamente de desfazer esses nós que foram criados aí com a defesa total do Senado Federal para Rodrigo Pacheco. Essa era a ideia. Além do Davi Alcolumbre, a oposição inteira votaria com Rodrigo Pacheco. Então, assim, foi levado ao presidente Lula o seguinte: olha, a indicação dele é de graça, tipo, será aprovada, o senhor só assina que será aprovada. Indicar o Jorge Messias vai depender de uma articulação. E essa articulação foi feita. Houve conversas, apararam arestas, e aí disseram ao presidente Lula: olha, sinal verde, pode indicar que agora o caminho está aberto. Ele, Jorge Messias, já começou o trabalho. Eu sei de pelo menos 2 senadores que receberam telefonemas dele, né, conversaram e tal, e ele vai fazer aquela via sacra que se diz, visitar gabinete por gabinete. E ele leva credenciais positivas. Veja bem, os evangélicos, eles já estão em um pouco menos de 30% da população brasileira. Os católicos caíram, estão em 50%, 56% para ser muito exato, segundo o último censo, de 22%, né? Então, eles merecem ocupar espaço. E o ministro Messias acabou ocupando no governo uma parte muito importante da atividade jurídica, que geralmente era do ministro da Justiça. E ele está mais importante do que Ricardo Lewandowski nessas decisões. É sim uma pessoa de confiança do presidente Lula e de parte importante do PT. Existia uma parte que queria uma mulher e uma negra, né? E ele tem uma relação muito boa por seu jeito. Ele é muito, vamos dizer, ele é muito afável, muito educado e principalmente um homem de Deus. Isso fala muito forte para existe uma nova tendência de que é preciso ocupar esses espaços. Os espaços na política, os espaços na vida jurídica do país. Existem grupos de advogados evangélicos e que defendem exatamente esta ocupação, né? Uma tentativa de que seus princípios sejam pelo menos discutidos. Não precisa ser maioria, mas pelo menos colocados e discutidos em todas as instâncias. E isso ajuda, porque no Senado Federal há uma ajuda muito importante. O ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça foi o primeiro que eu ouvi assim, dizer claramente sobre essa fala que eu estou fazendo, de que os evangélicos têm que ocupar espaços, sim, como os católicos ocuparam. E ele está sendo indicado não é por isso, né? Ele está sendo indicado por seus valores jurídicos, pela eficiência que demonstrou. É um funcionário de carreira, né? Concursado de carreira e tal. Então, eu acho que ele será aprovado com tranquilidade. A sabatina é garantida, porque o Otto Alencar, que é o comandante lá da Comissão de Constituição e Justiça. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre um movimento também que ficou bastante presente após a indicação do presidente Lula de Jorge Messias, que é um movimento que muitos têm visto de indicações ao Supremo Tribunal Federal de pessoas que são aliadas dos presidentes da República. E aqui nós não estamos debatendo o currículo de Jorge Messias, que é um excelente currículo, e nem a sua capacidade ou não de ocupar esses espaços. E a gente sabe também que, por ser uma indicação do presidente da República, obviamente que ao longo da história, os nomes que foram parar em cadeiras do Supremo Tribunal Federal, em alguma camada dessa indicação, havia um interesse político. Mas o que se vê agora é que essa escolha está muito mais estridente, que é como se fosse uma forma de você recompensar
favores que já se recebeu ao longo de gestões ao garantir essas indicações. E por isso, muitos dos aliados até acabam esperando por esse momento. Opa, abriu uma vaga, agora é minha vez. Depois de todo o apoio que eu dei, depois de tudo que eu fiz, essa é a hora de ocupar esse espaço. Você entende que esse movimento ficou mais forte nos últimos anos, hein, Alangani? Sem sombra de dúvidas. E isso decorre do protagonismo que tem ganhado a Suprema Corte aqui no país, né? A Suprema Corte virou também um ator político. Prova disso é que agora, quando a gente viu na PEC, no projeto de lei, né, de facções criminosas, na hora que já chegou no Senado, as lideranças políticas foram conversar com os ministros do Supremo, justamente para tentar ali prever qualquer tipo de reação e já imaginando que a questão vai ser judicializada. Então, veja, né? Isso é uma clara demonstração de que a Suprema Corte virou um ator político. Dado que é um ator político, então você precisa também de nomes que estejam muito mais ligados ao seu posicionamento político, posicionamento ideológico, etc. É claro que essa indicação acaba fortalecendo o presidente Lula. Ele já havia indicado o Zanin, que era o seu advogado pessoal no passado, agora indica o AGU, né, que é o advogado aí geral da União, né, e tinha indicado também o ministro Flávio Dino, que era da tropa de choque do governo Lula, um nome muito importante, né, de muita força dentro do governo. Então, com isso, é claro que ele tem 3 indicações, ele indicou 5 no total, mas 3 indicações que são muito próximas dele, e isso, evidentemente, que fortalece o poder do presidente. E a gente precisa lembrar que são muitas indicações, mas também porque o PT ocupa o espaço ou a cadeira de poder há muito tempo aqui no país. Então é natural também que boa parte das aposentadorias aconteçam nos momentos em que esse governo esteja à frente. Piperno, eu vi que você concordou na hora que eu estava jogando aqui a argumentação para o Alangani. Antes de passar para o Bruno Musa, quero te ouvir também sobre essa questão relacionada às indicações de aliados, de parceiros, de pessoas que caminham também para além das questões, digamos, técnicas, mas que tenham também que andem de mãos dadas com esses presidentes da República ao longo de suas trajetórias. Perfeito, Evandro. Eu já disse aqui várias vezes que eu acho que deveria ser aprovado algum tipo de mecanismo, alguma regra que impeça, ou pelo menos desaconselhe, que governantes indiquem para o STF pessoas, quadros que fizeram parte dos seus próprios governos, pessoas que eles indicaram para participar dos seus governos, porque isso tem acontecido com todo mundo. Justiça seja feita, menos com a Dilma. Mas foi assim, por exemplo, com o Fernando Henrique, Gilmar Mendes, foi assim com o Lula no passado, o Lula agora, Bolsonaro com André Mendonça, Temer com o ministro Moraes. Então, é óbvio que, por mais notoriedade que eles tenham, por mais saber jurídico que eles inegavelmente levam para a Suprema Corte, é também muito claro que eles sempre vão atrair algum tipo de suspeição. Fala, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Fica muito claro para mim, é isso que o Alan falou, da cena mais política do judiciário no geral como um todo, né? Não vou questionar aqui a parte jurídica da indicação, mas obviamente a gente sabe, por todo o histórico, que o indicado agora, ele tem uma proximidade já de muitos anos com o núcleo mais duro, o núcleo mais ideológico do PT. Vale lembrar que ele ganhou projeção nacional, isso está aberto em todas as matérias, e para quem lembra, em 2015, naquele áudio que foi vazado da Dilma com o Lula, que estava grampeado, se não me engano, ali durante a Operação Lava Jato, em que ela fala que entregaria um termo para que permitisse o Lula, então, se tornar ministro da Casa Civil, para que evitasse que ele viesse a ser preso, alguma coisa assim, enfim. Então, essa projeção nacional dele veio desde lá de trás, mostrando a proximidade que ele tinha, não só com o Lula, mas com todo o núcleo duro e com o governo da Dilma, onde ele foi consultor jurídico ali dos Ministérios de Educação e Ciência e Tecnologia entre 2011 e 2012. Enfim, nós estamos falando já de pelo menos 1,5 décadas, 2 décadas ali de proximidade com relação a isso. Agora, essa demora na indicação, Evandro, só me deixa crer
que realmente havia uma determinada resistência ou que houve uma tentativa de negociação nos bastidores para escolher entre um nome, entre outro, ou o que viesse a ser escolhido, que acabou a ser o Messias. Mas eu concordo que não haverá dificuldade alguma nessa aprovação pelo Senado. Tanto é que, enfim, o Senado tem uma proximidade muito maior, o governo tem uma proximidade muito maior com o Senado do que com a Câmara. Como o Senado que aprova, acredito que não haverá nenhum problema. Mas mostra e deixa claro que essas indicações políticas, elas dão uma conotação muito clara do caminho que querem para o Supremo Tribunal Federal, que cada vez mais vem sendo um ator político. Inclusive, muitos dos seus ministros, dos seus juízes, já falaram abertamente com microfones na mão, em palanques, como políticos, e não mesmo apenas nos autos, como deveria se pronunciar todo e qualquer juiz. Agora, Fábio Piperno, eu queria perguntar para você se você entende que poderia haver algum tipo de resistência no Congresso Nacional diante de não ser o nome de preferência dos senadores. Pode rolar um banho-maria ou até, digamos, um sustinho ali no governo federal com essa indicação de Jorge Messias? Eu acho que ele não vai ter, talvez, uma defesa tão apaixonada aí. Uma votação tão expressiva, por exemplo, teria, favorável, por exemplo, né? Rodrigo Pacheco. Mas eu também entendo que mesmo uma parte da oposição, por ligações com segmentos evangélicos, não vão se opor à aprovação dele. Por exemplo, eu não imagino a senadora Damares votando contra, fazendo campanha contra o Jorge Messias. Até porque uma figura que transita muito bem nesse meio, que é o deputado federal Cezinha de Madureira, ele participou do nosso Direto ao Ponto aqui na última segunda-feira, praticamente cravou a indicação de Jorge Messias e ela aconteceu. E não é à toa, porque ele também acabou participando do diálogo e das conversas que aconteceram ali com o presidente da República. E ele estava bastante favorável ao nome de Jorge Messias, exatamente por ser mais um evangélico que vai ocupar esse espaço de poder. E o deputado federal Cezinha de Madureira não necessariamente é um aliado de primeira hora do presidente Lula. Caminhou muito próximo também de Jair Bolsonaro no governo anterior. Então, tem trânsito com ambos os lados e a partir do sentimento que ele representa, fazendo parte desse grupo, dessa bancada evangélica e etc., a gente consegue entender, então, de que maneira que esse nome também passaria pelos outros integrantes.